que está conversando com alguém, aproveita, pega ele pela mão e traz ele para sentar mais perto de nós. Aleluia. Eu não faço isso. Eu também. Olha para a pessoa que está perto de você e diz para ela assim: meu querido ou minha querida, começou. Diz para ela: o culto começou. Começou. Diz para ele ou para ela: se você sabia que Jesus está aqui. Você sabia que Jesus está aqui? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande. Aquela filha dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Olha só. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Assim. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Olha só, deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor, por mim e por você. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Você pode cantar aleluia. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, de El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Adore ele, diga Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus,
corações, pois teu é o reino e o poder para sempre. E tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. e sua igreja canta a ti, Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar. Você pode cantar que ele é o rei, aleluia. Rei, Tu és o rei, tu és o rei. Ele é a estrela da manhã, estrela da manhã. O rei dos reis, Senhor, a ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Adore ele, diga a ele o louvor. Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações, pois teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Jesus, tu és o rei. Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações, pois teu é o reino e o poder para sempre. Amém. E sua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. e sua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. tua igreja canta a ti, ergue a voz. Você pode cantar isso mais forte nessa noite? A tua igreja canta a ti. Cantando, adore ele, diga: Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, forte para ele, aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu aí e diz aleluia. Diz glória a Deus. Diz para o Senhor Jesus assim: tens liberdade aqui. Perfeito. Diz: você tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Aleluia. Olha só, você não pode ver o Espírito Santo de Deus, não é assim? Mas você sabe que ele está aqui. Mas o Espírito Santo de Deus está dentro do teu irmão, da tua irmã, não é verdade? Então faz o seguinte, dá um abraço na pessoa do lado aí, que você vai estar abraçando o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma só não, abraça umas 2, 3 aí. Sai do teu lugar, abraça umas 3, 4, quantas você conseguir. Olha só, tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Diz, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens
tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, diz, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, diz pra ele assim: eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você pode dizer para o Espírito Santo de Deus que Ele tem liberdade para falar com você nessa noite? Aleluia. Então diz assim: tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Faz assim, ó, levanta a mão pro céu e diz pra ele assim: tens liberdade aqui. Espírito de Deus, diz, tens liberdade aqui. Espírito Santo, pode ser de novo? Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, mais uma vez, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, diz, eu sou sua casa, aleluia. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Se o Senhor quiser, mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, diz, eu sou seu lar, Senhor. Mude as coisas de lugar. Quem foi perdoado por Jesus aí, levanta a mão e diz aleluia. Quem foi justificado por Deus aí, levanta a mão e diz glória a Deus. Olha só, o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sabe arrumar. Diz, o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sabe arrumar. Ele sabe arrumar. Diz mais uma vez: o seu perdão é completo. O seu perdão, Ele sabe arrumar. Ele sabe arrumar. O seu perdão, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Liberdade aqui. Espírito de Deus, diz pra ele: tens liberdade. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, você pode cantar mais forte. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, diz pra ele: eu sou tua morada, aleluia. Eu sou tua casa, tua morada, teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui. Você pode ser mais uma vez assim, aleluia. Tem fogo nos olhos, que era lindo assim, Que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Diz Maranata, Maranata, já coloquei as minhas. Estou só te esperando. estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Aleluia, você participou da ceia hoje. Quem participou da ceia diz: eu participei. Eu participei. Uma palavra abençoadíssima. E eu lembrei, pastor, quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús. E no momento eles não reconhecem, eles estão com ele, mas não reconhecem ele. Mas de repente, ele é convidado para cear com eles, para estar junto com eles. E ele ora, ele dá graça, e os olhos deles se abrem e eles veem que é o Mestre. Aleluia. Tem vezes que a gente está aqui, mas você não vê, mas de repente começa a sentir que Jesus está nesse lugar. Aleluia. E o canto diz assim: e Partindo o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Sabe quando aconteceu? No partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. nós arrumamos a casa, perfumamos
de honra. Corações queimam de amor, queimam de amor. Olha só, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós perfumamos a mesa. Tome o lugar de honra. Você pode adorá-lo por um instante, pode ser com as suas palmas, forte para Ele, adore a Ele, aleluia. Aleluia. Você pode dizer, seja exaltado no nosso meio, Jesus. Diz para Ele, você é exaltado no nosso meio, Jesus. Aleluia. Jesus, Filho de Deus, diz para Ele, Tu és Jesus, Filho, seja exaltado, seja exaltado, Teu nome é santo, poderoso é. Levanta a tua mão para o céu aí, fecha os teus olhos, aleluia. Diz para o Senhor assim: seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Diz, no altar de adoração, você pode adorá-lo nessa noite dizendo: Jesus deixou sua glória,
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Diz: Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh, oh. Aleluia. Você que foi liberto na cruz, feche seus olhos. Visualize Cristo naquela cruz, pregado em seu lugar, pagando os seus pecados, os nossos pecados, morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Cristo não tinha do que morrer e nós não tínhamos do que viver, mas Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida e vida em abundância. Soberano Espírito Santo, Tu que és o pastor, presidente dessa igreja, toma o comando e o controle, dá-nos entendimento da Tua palavra, que cada palavra possa encontrar uma terra boa e que frutifique na proporção determinada pelo Senhor mesmo. Sim, Soberano Espírito, esse culto é para Ti, e ministra os nossos corações através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Sentai-vos. Aleluia. Aleluia. Bom, foi você mesmo que cantou, né? A casa é tua. Muda as coisas de lugar. Ontem tivemos a libertação e eu creio que a maioria aqui já passou pela libertação. Então nós vamos continuar um pouco essa libertação. Vamos falar um pouco sobre testemunhas. Vamos ver o que é uma testemunha, vamos ver o que uma testemunha faz e por que nós somos ou devemos ser testemunhas. Comecemos então com Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Diz ali, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Poder para testemunhar. Essa foi a palavra dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição e antes da sua gloriosa ascensão ao céu. Foi a última palavra, ou uma das últimas. Esta palavra não foi dirigida somente aos seus discípulos, aqueles que estavam com ele, ou aqueles que viram ele, aqueles 500, segundo diz a palavra, mas a toda a igreja, em todas as gerações, até o fim dos tempos. Posso ouvir um amém? E como foi Jesus quem disse, nós devemos prestar atenção, pois essa palavra revela o plano e a vontade de Deus para todo o cristão. Receber poder para testemunhar.
Vamos ver Filipenses 3,12, diz assim, ó. Mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui alcançado, ou para o que fui alcançado por Cristo. Para quê? Ou qual o motivo, qual a razão, qual o propósito de Cristo ter nos alcançado? Para irmos aos céus? Para sairmos das trevas para a luz? Porque vai ter um banquete? Isso é só uma consequência. Nós fomos alcançados para também alcançar os outros. Se não estamos fazendo isso, estamos fora de propósito. Amém? Fomos alcançados para alcançar as pessoas que hoje se encontram como nós nos encontrávamos um dia. Você já parou para pensar como você era? Aonde você estava? O que você fazia? Você foi alcançado para alcançar aquelas pessoas que estão hoje aonde você estava um dia. Jesus nos alcançou não só para nos livrar da condenação e nos levar para a sua gloriosa presença nos céus, mas também para que possamos cumprir o seu propósito aqui na terra, nesta vida. Então é muito lindo cantarmos Maranata, sim, ora vem Senhor Jesus, mas Jesus não vai voltar, queridos. Não voltará enquanto as nações da terra não se renderem aos pés de Cristo. Então deixemos de cantar Maranata e passemos a ser o quê? Testemunhas. Que balde de água fria, né? Mas é a verdade. Ali em Romanos 11 diz que quando o número dos gentios for completado, ou seja, as nações da terra forem alcançadas, então todo Israel será salvo. E se nós não formos testemunhas, estamos atrasando o tempo para que todo Israel seja salvo. Estamos atrasando a volta, a Maranata, Jesus. Se a nossa vida cristã, queridos, não está servindo ao propósito de ser testemunha, é porque precisa ser remodelada ao padrão divino. Ou seja, a casa é tua, muda as coisas de lugar. Romanos 1,16 vai dizer o seguinte, ó. O poder de Deus está ligado à salvação de almas, porquanto não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Poder de Deus. A palavra nos diz que precisamos crer para receber esse poder. Esse poder citado em Atos 1,8. Texto base da mensagem é dunamis, que significa dinamite. E Deus quer liberar essa dinamite dentro de nós para que executemos algo do coração dele para a nossa geração. Posso ouvir um amém? Ele quer liberar. Esse Espírito que nós cantamos, que está em nós e ele não está aqui apenas para morar. Ele está aqui porque ele é um dinamite, uma dinamite dentro de nós, para que o anseio do coração de Deus possa ser executado nessa geração. Por quem? Por aqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Como agora, copiando o Márcio, olha para o seu vizinho e diz assim, ó, tem uma dinamite dentro de você. Perdão, viu, Márcio, não vou pagar direitos autorais, não. Porém, queridos, alguns buscam poder com motivação errada. Buscam-no para benefício próprio ou para autopromoção. Isso nós vimos sempre.
Pessoas que dizem, eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho o dom de línguas, eu falo em diversas línguas, ou seja, eu sou a pessoa que tem o poder do Espírito Santo. Autopromoção, propósito errado. Mas nós precisamos lembrar que tudo que Deus nos dá não é para o nosso próprio benefício. Posso ouvir um amém? Ele nos dá, Ele nos capacita com o objetivo de tocarmos multidões. Olhe bem, Ele nos dá, Ele nos capacita com o objetivo de tocarmos multidões, tirando-as do inferno e levando-as para o céu. Posso ouvir um amém? Como está a vizinhança aonde você mora? Como está a situação do seu bairro, da sua cidade? Como está a situação das nossas cidades, da nossa nação? O poder vem para que Deus seja glorificado. O poder vem para que Jerusalém, nossa família e nossa parentela. O poder vem para que Samaria ou Samaria, o bairro, a cidade, a Judeia. O poder vem para que a Judeia, o estado, a nação e os confins da terra sejam incendiados pelo amor de Deus. Amém, queridos? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram em Jerusalém até que do alto eles foram revestidos de poder. E então, eles transformaram aquele tempo. O Império Romano tremeu, ruiu, pelo simples fato que aquelas pessoas foram testemunhas daquilo que viram. Ide, discipulai nações. E eles fizeram isso. O poder vem para libertar-nos das prisões geracionais. Vem para trazer o mover de Deus que gerará o avivamento. O poder de Deus vem para nos tirar de Roma e nos levar para Jerusalém. Em outras palavras, Ele vem para que nós saiamos do sistema religioso que aprendemos de Roma e nos ensina somente a receber e nunca dar. O poder de Deus vem para produzir em nós curas de coisas que nos amarram e nos impedem de realizar o ministério que Deus preparou para nós. Para isso vem o poder. O poder de Deus vem para nos fazer radicais. Se não formos radicais, queridos, somos mornos. E a própria palavra diz que aos mornos Deus vomitará. Radicais, adotando hábitos que confrontarão estruturas religiosas, estruturas tradicionais e estruturas familiares que nos paralisavam, nos tornando apáticos. E como tem crente apático? Parece que nada move ele, nem para o bem nem para o mal. Esse poder de Deus será dado àqueles que não têm a sua vida por preciosa para si mesmo. Esse poder será dado para glorificar o nome de Jesus. Receberão esse poder os que passarem pela avenida do arrependimento, os quais serão conduzidos a uma nova dimensão, saindo do reino da lógica e transportado para o reino sobrenatural da fé. Como você vê o seu cônjuge, como você vê seus pais, como você vê seus filhos, como você vê a sua parentela? Salvos? Ou simplesmente não tem jeito? Sair do reino da lógica e transportados para o reino sobrenatural da fé. O poder de Deus vem para que os que o buscam incessantemente em oração, para aqueles que têm intimidade com a sala do trono, sim, para aqueles que têm o secreto do seu quarto como um hábito.
Esse poder só vem pela intimidade com a fonte de todo poder, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que nos diz Salmos 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele, Deus, revelará os segredos da sua aliança. Somente para esses é que vem o poder. O poder de Deus vem para que nós testemunhemos. E a palavra testemunhar tem a origem no latim testare, que significa confirmar, mostrar. Testemunha é a pessoa chamada para falar sobre fatos reais, fatos que presenciou, fatos que viu ou viveu. A testemunha se compromete a dizer a verdade do que presenciou, viu ou ouviu. Ou seja, daquilo que ela provou. O verbo grego usado no Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento, para testemunhar, é martirem, que significa entrega, renúncia e martírio. Olha bem, martirem, no grego, que significa entrega, renúncia e martírio. Testemunhar é martírio. Testemunhar e martírio estão intimamente ligados. Mas eu vou testemunhar para então morrer? Martírio é entregar a vida por aquele que se entregou por nós. É o poder que recebemos que nos capacita a passar pelo martírio e suportar as perseguições. A Bíblia descreve vários homens que foram referenciais de poder na sua geração. Por exemplo, poder para ser trasladado. Enoque entendeu que sem fé era impossível agradar a Deus, que andou com tanta intimidade com Deus, a ponto de Deus o tomar para si. Enoque nos mostra o que a intimidade com Deus nos faz. Hebreus 11:5 nos conta sobre Enoque. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então o poder vem também para ser trasladado. Poder para a salvação de uma geração. Herdeiro da justiça foi a condecoração dada a Noé. Noé se levantou no meio de sua geração para construir a arca, na qual salvou a sua família. Ele creu no que nunca tinha visto, porque Deus disse que haveria de chover, e nunca havia chovido. A terra era molhada com vapor que subia da terra. Não havia chuva. E aí um louco começa a construir uma arca monstruosa, e 100 e poucos anos construindo uma arca. Já viu quanta zombaria? Vai colocar onde isso daí? Então ele nunca tinha visto chuva. E ele se destacou como um luzeiro no meio das trevas pecaminosas da sua época. Noé é exemplo de diferencial. Hebreus 11:7, por favor. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, chuva, movido pelo santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Também houve um homem, poder para crer contra a esperança. O pai da fé, Abraão, nos instrui a obedecer e sair, ou obedecer e agir, mesmo sem se saber para onde ir. E uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Valnice foi: vou te obedecer sempre, mesmo que eu não entenda. Posso ouvir um amém? Abraão peregrinou na terra da promessa, onde deixou seus sucessores Isaque e Jacó, quando tudo parecia ser estéril. Nada lhe era favorável a não ser uma palavra dada por Deus,
que o sustentou, porque havia se tornado um homem de altares. Aonde Abrão passava, ele levantava altares para adorar a Deus. Pela comunhão tão tremenda, ele foi considerado amigo de Deus. Homem de intimidade com Deus, homem de altares para Deus. Esses atributos tornaram sua peregrinação bem-sucedida. Isso chama-se fé. Hebreus 11:8 nos fala isso. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Será que alguém de nós sai de casa sem saber para onde ir? Hoje temos tudo, né? Todos os aplicativos para nos levar ao lugar certo. E muitas vezes eles nos colocam em lugar errado ainda. Outro também, poder para ser provedor de povos. José foi retirado do meio de sua família, para mais tarde ser o provedor do seu próprio povo. Mesmo sendo prisioneiro em terra estranha, não deixou de crer, continuou firme em sua fé, até que se tornou o sonhador dos sonhos de Deus. Lutas, privações, calúnias, amarguras e rejeições, mas nada disso pôde frustrar os sonhos. Aprisionado no corpo, mas liberto na fé, creu na liberdade, mesmo estando preso. Isso é fé. Hebreus 11:22 nos fala de José. Pela fé, José também ao final da vida, olha o tanto que ele cria no que Deus falou, que ao final da vida dele, ainda teve alguns anos, eu creio que na faixa de quase 400 anos ainda de escravidão no Egito, e ele mesmo assim deu ordem sobre os seus próprios ossos. Pela fé, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos do Egito e deu instruções quanto ao enterro de seus próprios ossos. Isso é o quê? Fé, confiança naquilo que Deus falou. Também temos poder para libertar um povo escravo. Moisés recusou o Egito, recusou o mundo com todas as suas influências, seus valores, sua posição, para viver 40 anos num deserto, lugar de sequidão, de solidão, simplesmente para ser treinado por Deus e vir a ser o libertador do seu povo. Isso é visão. Hebreus 11:24, por favor. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Será que nós temos essa visão como teve Moisés? Será que nós temos essa perseverança como teve José? Outro também, poder para transformar. Também encontramos na galeria dos heróis da fé a prostituta Raabe, que ao saber dos feitos de Deus, abandonou as suas práticas pecaminosas e por isso não pereceu com os incrédulos. Isso fala de santidade. A Bíblia é maravilhosa, que não fala só de santos, fala também de pessoas que foram tiradas da onde saiu Raabe, para então se tornar inclusive na genealogia de Jesus. Ou seja, deixou suas práticas pecaminosas. Isso nos fala de santidade. Hebreus 11:31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Vemos também, queridos, poder para restaurar. Neemias, homem da restauração, a fé que determina o tempo da bênção, 52 dias para a restauração dos muros de Jerusalém. Isso nos fala de perseverança. Numa mão a espada, numa mão a arma, na outra mão a ferramenta para trabalhar. Se protegiam e trabalhavam.
E a história nos mostra que o testemunho dos apóstolos levou multidões a renderem-se aos pés de Jesus Cristo. E quando os líderes religiosos tentaram proibir os apóstolos de falarem de Jesus, a resposta dada por eles mostra que entendiam muito bem o significado de ser uma testemunha de Cristo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 4:20, por favor. Olha o que dizem os apóstolos. Atos 4:20. Tem. Mas é que aqui demora mais. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Qual é o tema da mensagem? Testemunha. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Para os apóstolos não se tratava simplesmente de pregar, mas sim de contar tudo o que viram e ouviram. E isso é o que uma testemunha faz: falar do que viu, do que ouviu ou do que viveu. E quando Paulo foi comissionado para ser testemunha de Cristo, recebeu o encargo de falar daquilo que veria e ouviria. Atos 22:15. Pois será, vou lendo aqui mesmo, pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. Pois será a sua testemunha. Testemunha de quem? De Cristo. Perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. Agora guarde o seguinte, queridos. Ninguém tem autoridade para testemunhar baseado no que os outros viram, naquilo que ele próprio viu, mas sim naquilo que ele próprio viu. Isso é testemunhar. Mas me disseram que... Hoje mudou muita coisa na nossa justiça, né? Até por algo escrito em um jornal que não tem muita credibilidade, as pessoas são condenadas. Vale como testemunha. Estranho, né? Queridos, há uma ligação entre o poder do Espírito vindo sobre a nossa vida e o testemunho que teremos para dar. Guarde isso, ó. Há uma ligação entre o poder do Espírito vindo sobre a nossa vida e o testemunho que teremos que dar. Porque é justamente a ação do Espírito na nossa vida que nos permitirá mostrar aos outros aquilo que Jesus vive em nós. Vamos mostrar aos outros aquilo que nós estamos vivendo com Jesus em nós. Eu não posso testemunhar de algo que eu não estou vivendo. Oi. É por isso, queridos, que o Evangelho ele não avança muito no Brasil. Porque muitos pregam no seguinte, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porém, uma testemunha não. Ela fala daquilo que Cristo faz nela. Ela fala daquilo que Cristo está fazendo nela. Ela fala daquilo que ela vive com Cristo. Então, o testemunho que teremos para dar, porque é justamente a ação do Espírito na nossa vida que nos permitirá mostrar aos outros que Jesus vive em nós. Nosso testemunho é fruto da parceria entre nós e o Espírito Santo. Jesus falou sobre isto ali em João 15, versos 26 e 27. Quando vier o ajudador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará o quê?
testemunho de mim, e também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. E é interessante, Jesus disse que o Espírito só falaria daquilo que ele tinha visto. E nós não temos autoridade para falar daquilo que não estamos vivendo. Posso ouvir um amém? Por isso, passamos por libertação. Veja bem, se testemunhar é falar daquilo que vimos e ouvimos, então o que mais precisamos é que o Espírito Santo nos leve a provar o poder do Jesus ressurreto em nossa vida. Posso ouvir um amém? Atos 5:32. Ora, nós somos testemunha desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Um testemunho, queridos, não é aceito quando descreve apenas algo que outra pessoa viu ou ouviu. Por isso, há uma grande diferença entre viver pregando e pregar vivendo. Viver pregando e pregar vivendo. Há uma enorme diferença entre essas duas coisas. Alguns se tornam pregadores de Cristo, falam sobre Ele e o que Ele tem feito, mas não demonstram isso em suas vidas. Outros demonstram isso por meio de sua vida e dispensam até mesmo palavras. Guarde isso. Acredito que só deveríamos falar de Jesus depois que a nossa própria vida consiga chamar a atenção das pessoas para o que Cristo fez em nós. Pesado, né? Pedro também ensinou sobre isso. 1 de Pedro 3,15 nos diz isso, ó. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá, mas o que você está falando? Eu estou falando aquilo que Cristo fez em mim, aquilo que eu vivo em Cristo. Amém? A razão da esperança que há em vós. Somente pelo poder do Espírito Santo é que chegaremos a uma vida cristã vitoriosa e frutífera, e poderemos ser testemunhas eficazes. E quando isso acontecer, queridos, basta compartilharmos com outros o que nós temos vivido. O processo de se tornar testemunhas tem 3 estágios distintos. O primeiro, o poder de Deus deve agir em nós. O que deve acontecer? O poder de Deus deve agir em nós. Segundo, depois contamos aos outros o que já experimentamos. E terceiro, então Deus confirma esse testemunho com sinais e maravilhas. Olha bem, primeiro o poder de Deus deve agir em nós. Depois contamos aos outros o que já experimentamos. E então Deus confirma esse testemunho com sinais e maravilhas. Tem base bíblica? Óbvio que tem. Quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, aquele homem quis acompanhar Jesus, mas o mestre lhe disse o seguinte, Marcos 5, 19 e 20. Vai para a tua casa, para a tua família e faz o quê? Anuncia, testemunha a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem, partiu o gadareno e começou a pregar por toda a Decápolis, eram 10 cidades, as coisas que Jesus havia feito por eles, e todos ficavam maravilhados. Seguiu isso aqui, o poder de Deus agiu nele, depois ele contou aos outros aquilo que foi feito nele, e então Deus confirmou esse testemunho com sinais. A única mensagem, querido,
que esse ex-endemoniado deveria pregar era falar o que Cristo lhe havia feito. E com isso, comunicar o que Deus queria fazer em cada um daqueles que ouvissem. Guarde isso. Quando falamos daquilo que provamos, o impacto é muito maior naqueles que nos ouvem. Quem aqui não tem uma experiência com Cristo? Da onde você saiu? O simples fato, assim como o gadareno, eu era assim. Eu tinha 2 legiões de demônios. Deus me libertou. Ou a nossa vida, onde nós estávamos, o que nós éramos, o que nós fazíamos. Esse testemunho deve ser contado para as pessoas. Se você viveu isso, o que acontece? Deus vai testificar, Deus vai ir com você através de sinais, através de maravilhas. Posso ouvir um amém? O mesmo aconteceu com a mulher samaritana, que Jesus encontrou junto ao poço de Jacó, ali em João 4. Jesus encontra aquela mulher, conversa com ela, e ela vai até a cidade. Olha o que diz ali, João 4, 28, depois 28 ao 30 e ao 39. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, ou seja, o seu balde, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava. E ele me disse tudo quanto tenho feito. O próximo. O grande detalhe é o seguinte, veja que ela testemunhou o que Deus tinha feito na vida dela. E isso fez um impacto grande, ó. Muitos samaritanos da cidade creram em quem? Jesus, por causa da palavra da mulher que testificava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E é interessante que as pessoas, no início, elas foram atrás de Jesus por causa da experiência da mulher. Depois disso, não foi mais necessário a experiência da mulher, pois começaram a ter as suas próprias experiências. João 4, 41 e 42. O próximo. Não está aí? Então vamos aqui. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E dizia uma mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? A pessoa testemunha, a outra crê. Depois ela mesma tem a sua experiência e começa a reproduzir. Isso é evangelho, isso é ser testemunha de Cristo. O livro de Atos também nos conta, e nos mostra que Deus, honrando o testemunho dos apóstolos. Atos 4:3, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos havia abundante graça. Muitos cristãos têm tentado entrar direto no estágio final, sem permitir que o processo se estabeleça em sua própria vida, no padrão que Deus estabeleceu. Mas isso nunca vai acontecer. A pessoa não terá poder se ela não passar pelo processo. Deus trabalha nela, ela testemunha o que Deus fez, e então Deus já vem com os sinais. Mas a pessoa já quer ir para o final, já nos sinais. Não vai acontecer assim. O estágio final, queridos, é quando Deus coopera conosco, que já provamos o seu poder, e avaliza o testemunho com mais sinais. Foi exatamente isso que se deu com os apóstolos. Hebreus 2:4, olha o que diz. Fala assim, ó: e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Posso ouvir um amém, queridos?
É hora da igreja romper em sinais e milagres. Mas primeiro precisamos entender a importância de individualmente experimentarmos o poder de Deus, para depois rompermos numa demonstração maior do poder de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 2:4. Minha mensagem e minha pregação, Paulo falando, foram muito simples. A mensagem e a pregação de Paulo foram simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Poder para testemunhar. Assim, teremos nossa própria experiência com o poder do Espírito Santo, que, por sua vez, quando compartilhada, será ainda mais sinais para os outros. Onde estão os sinais da igreja? Atos capítulo 2, verso 4. Atos, eu errei aí, é 1,14 mesmo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não, volta no 2,4, perdão. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Por quê? Porque eles perseveraram por 10 dias juntos em oração. Perseverando, oração nos cenáculos, e então eles foram cheios do Espírito Santo. E depois, ao testemunhar de Jesus na casa de Cornélio, Pedro vê Deus avalizar o seu testemunho, dando àquele grupo a mesma evidência do derramar do Espírito, a ponto de Pedro comparar a experiência deles com a sua própria experiência. Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Queridos, a minha oração é que a nossa vida seja o reflexo da ação do Espírito Santo, mostrando assim que Jesus Cristo de fato está vivo, que ao pregar possamos falar não só daquilo que soubemos dele, que ouvimos falar dele, e sim daquilo que temos provado. E se não temos provado muito, está na hora de despertarmos e cumprir com nossa responsabilidade de buscá-lo, até que o seu poder atue em nossa vida, a ponto de fazer de nós testemunhas eficazes. Muitos estão adormecidos em suas vidas, e as suas vidas não refletem o propósito do seu chamado. Para esses, o Espírito diz o seguinte, Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E para encerrarmos, queridos, gostaríamos que nós víssemos um pequeno filme, 4 minutos, quebrando um pouco a rotina. Escute esse filme e vê se realmente você é um cristão. Pode colocar para nós. Nós estávamos num país da Ásia, tínhamos uma equipe ali, nós nos reunimos no hotel, num lugar muito discreto, era um país de restrição, e naquela noite nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Foi nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava. Então eu costumo dizer, Douglas, que quando ele vem com a sua esposa, 93 anos, era um homem fisicamente comprometido, mas eu costumo dizer que quando ele entrou na sala, Cristo entrou com ele, e nós fomos encharcados pela presença do Cristo. Não precisava falar nada. Nada. Mas ele se colocou de pé e por quase 2 horas ele compartilhou conosco esse evangelho espetacular, sem citar suas prisões, sem citar suas perseguições, sem citar as suas torturas. Ele colocou Jesus no centro, sabe, aquele cristocentrismo ali
que a gente estava tocando no Cristo que ele estava falando, né? Então foi um momento assim, foi um momento muito marcante. Ele dividiu a minha visão de cristianismo, né? E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele então veio relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e de forma recorrente ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava, né? E quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né, com aquela posição contínua. E o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu a autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria: gente, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, nós estávamos num país da Ásia, tínhamos uma equipe ali, nós nos reunimos num hotel, num lugar muito discreto, era um país de restrição. E naquela noite nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Foi nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionar. A mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo, né? Essa declaração lhe custou mais 6 anos de prisão. Então, lidando com os irmãos da igreja sofredora, eu conheci, Douglas, um tipo de cristianismo que lá em casa a gente brinca, que traz oxigênio puro para nós. Você é cristão? Eu me questionei depois que vi isso. Uma discípula lá de Fortaleza me mandou. Isso é cristianismo. 6 meses de joelho dentro de um buraco que não tinha como se mexer, só de joelho. Aí você viu o que acontecia, perdeu até os movimentos das pernas. E depois de 20 anos, na prisão, o filho chega para tentar dissuadir o pai a negar Cristo. E aí ele diz o quê? Sim, eu amo a mensagem. Isso ele rendeu mais 6 anos de prisão. Será que não está o tempo de nós, como igreja brasileira, sermos perseguidos? Para então realmente mostrarmos a nossa fé? Poder para testemunhar. E é interessante o poder do Espírito Santo nele, que quando ele entrou na sala, ele não falou nada, e eles viram Cristo nele. Vamos orar? E vamos realmente entrar no nosso secreto para que Cristo realmente nos transforme em cristãos. Que o poder do Espírito Santo que nós declaramos estar em nós, eu creio que está, realmente nos leve a sermos testemunhas. Independente das circunstâncias e independente daquilo que vá nos acontecer. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Pai, nós te damos graças por esta noite. Te louvamos por esta palavra e te louvamos também por o testemunho desse nosso irmão. Obrigado, Pai, porque ele nos mostra, assim como aconteceu com os apóstolos, o que é ser realmente uma testemunha.
e morrermos pelo nosso testemunho, não dando valor a esta vida passageira, assim como Moisés também não olhou para a transitoriedade de toda a glória que havia no Egito, mas despojou-se de tudo isso, para então ser forjado por 40 anos no deserto, para então passar mais 40 anos no deserto, levando o povo para a terra prometida. Que nós, ó Pai, não nos apeguemos a coisas que temos. São importantes, nós precisamos delas, mas elas não podem estar no centro da nossa vida. Tudo quanto Deus nos dá é para a glória dEle. Tudo quanto Deus nos dá é para que nós proclamemos o Evangelho, é para que nós levemos esse Evangelho, para que nós implantemos o reino de Deus, é para que nós saquemos o inferno e povoemos os céus. Pai, então, que esse poder que está em nós possa nos levar a testemunhar. E então, ó Pai, possamos discipular nações, começando por Jerusalém, a nossa casa, a nossa parentela, indo para Samaria, indo para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Pai, que nós realmente possamos, no poder do Espírito Santo, sermos testemunhas, e não apenas falando, mas que nós possamos testemunhar daquilo que temos vivido. Pai, que haja uma mudança radical nas nossas vidas, que haja realmente 180 graus, andando para o norte, possamos voltar para o sul e vivermos realmente o Evangelho. Esse é o nosso pedido, ó Pai. E levanta-te, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, e obrigado pelo que teu Espírito Santo está fazendo e vai fazer na vida de cada um de nós. E nós daremos a ti sempre, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com a semana maravilhosa na sua presença, como testemunhas daquilo que Ele está fazendo em nós. Grupo de louvor. Não basta apenas amarmos a mensagem da cruz. Não basta apenas vivermos a mensagem da cruz. Não basta apenas conhecermos a mensagem da cruz. Nós precisamos testemunhar a mensagem da cruz. Nós precisamos dar a tantas pessoas que estão ao nosso redor o mesmo privilégio que alguém um dia nos deu. O mesmo privilégio que alguém um dia olhou para nós, e mesmo nós sendo indignos, nos trouxe a mensagem da cruz. Dói as orelhas quando levamos um puxão assim. Mas eu tenho absoluta convicção, eu tenho certeza total, que eu não estaria aqui neste lugar, nesta noite, não fosse os puxões de orelha que minha mãe e meu pai me deram. Quando Deus usa um vaso para nos trazer uma palavra, não apenas de motivação, mas de exortação, de discernimento do propósito dele para a nossa vida, presta atenção, Deus não está brincando com a palavra dele. O Espírito Santo vai continuar ministrando na tua vida, e esta palavra vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Dia 12, na próxima sexta-feira, teremos aqui a macrocélula jovem,
e só pode vir jovem de 120 anos para baixo. Tá? Os que passaram da juventude aí de 120, aí, por favor, não venham aqui atrapalhar a nossa festa. Né? E dia 19, a confraria Electus, mais uma vez, entregando a mensagem da cruz na sua linguagem, entregando a mensagem da cruz a um público que eu não consigo alcançar. Mas você pode estar aqui para contagiar esse público com a tua alegria e com a tua mensagem da cruz. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida. E eu quero abrir um parêntese antes de encerrar esse culto, que tem uma pessoa que necessita muito da nossa intercessão. E eu quero desafiar a igreja a orarmos especificamente por esta pessoa. Alexandre, me dá um nome mais uma vez que eu não lembro. Amanda Rufato. Essa menina sofreu um acidente e está lutando pela sua vida. E a palavra de Deus diz que quando há 2 ou mais reunidos em nome dele, Deus, o próprio Senhor Jesus, está presente no nosso meio. E o próprio Senhor Jesus diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, no nome dele, crendo, receberemos. Quem estiver crendo no poder de Deus, na vida da Amanda Rufato, levante a sua mão direita e coloque o seu coração em conexão com Deus pela vida da Amanda. Pai, em nome de Jesus, nós não temos poder algum sobre a vida ou sobre a morte, nem sobre a nossa própria vida podemos acrescentar um fio de cabelo, um segundo que sequer que seja a nossa vida. Mas nós temos a sua palavra, a promessa de que se nós crermos, veremos o teu poder e a tua glória se manifestar. Então agora nós, como igreja do Senhor, reunidas e em um só objetivo e na mesma fé, nós intercedemos pela vida da Amanda Rufato e declaramos a saúde dela restabelecida por completo agora, em nome de Jesus. Todas as sequelas desse acidente, todas as consequências desse acidente, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus. E aquilo que os médicos não conseguiram fazer, aquilo que a medicina, aquilo que a farmacologia, aquilo que a química não conseguiu fazer, o Senhor, o poder do Deus Altíssimo pode fazer, e nós intercedemos por ela, clamamos ao Senhor para que o Senhor faça em nome de Jesus. Amém. Amém. Confiando na vitória da Amanda Rufato, aplauda o Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
semana abençoada para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Amém.